Olá, está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E eu começo esse episódio de hoje fazendo uma provocação para você. Quem será que você seria se não tivesse passado a vida inteira tentando caber nos moldes das pessoas, se adequar o tempo todo? Pois é. A nossa conversa hoje no Poderosamente Podcast é sobre isso. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta há mais de 26 anos na área da saúde mental. Eu ajudo pessoas a resgatarem a identidade original delas, porque nós fomos passando por um processo que eu chamo de distorção de identidade por conta das nossas histórias de vida, nossos traumas. E o meu trabalho é muito voltado para isso, para você se lembrar de quem você é. Então, você está agora no Poderosamente Podcast, que é um espaço que eu criei para conversar com pessoas que vêm contar as histórias delas. Histórias de verdade, de ressignificação, de transformação e, principalmente, de inspiração. Então, prepare-se para se inspirar nesse podcast de hoje. Eu tô aqui com uma pessoa muito querida. Daqui a pouco eu vou apresentar essa pessoa. Antes de eu apresentá-la, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal. Aproveita, compartilha esses vídeos. Assista os outros episódios do Poderosamente Podcast, porque a gente tem histórias maravilhosas aqui. Aproveita, ativa o sininho para você ser lembrado toda vez que a gente publica um podcast aqui, um episódio do Poderosamente, tá bom? Então vamos lá. Bom, essa mulher que eu trouxe aqui hoje, ela é uma consultora empresarial. Ela é mãe, ela é mulher, ela é empreendedora e ela se autodenomina um ser humano em reconstrução. Bom, só por aí você já deve estar curioso de saber quem é essa pessoa. E mais do que isso, né? Vamos entender essa história de reconstrução da Edneia Barbieri. Boa tarde. Boa tarde, maravilhosa. Que prazer estar aqui, Inês. Eu agradeço pela oportunidade. Fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite. É uma mulher que já me ajudou muito, continua ajudando, assim como há muitas outras, me inspira e tem uma importância muito grande nesse meu... Só um pouquinho, isso, um pouquinho mais perto do microfone, obrigada. Uma importância muito grande nesse meu trajeto de autoconhecimento, que foi iniciado lá atrás na hipnoterapia e que de lá para cá nunca mais eu parei de buscar me conhecer, me aceitar e me transformar diariamente. Maravilhosa. Bom, você sabe que eu estou realmente muito honrada de ter você aqui. Primeiro porque você tem o meu respeito, né? Obrigada. Pessoas como você que se entregam para um processo terapêutico como você se entregou, fez as tarefas, como a gente brinca, fez a lição de casa direitinho, mudou muita coisa na sua vida. É muito gratificante pra gente, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de transbordamento. A gente estuda e vai lá ajudar as pessoas. Quando a gente vê o resultado acontecendo assim, debaixo do nosso nariz, isso é muito empoderador pra gente também. Então, muito obrigada, né, de ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço mesmo. Muito bem, eu quero muito que você se apresente para minha audiência. A minha audiência é tipicamente feminina, embora tenha homens que me sigam também, mas bastante mulheres. Então, eu quero que você conte para as pessoas quem é a Edneia que está sentada aqui nessa cadeira. Conta um pouquinho de você. Vou falar. Eu vou falar da Edneia de hoje, porque nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que já existiram muitas Edneias. Uhum. E eu acho muito maravilhoso quando a gente não se reconhece na Edneia de ontem, de anteontem, de um mês atrás. Porque nós estamos em constante evolução. Então, a Edneia de hoje é uma mulher, é uma mãe, primeiro de tudo é mãe, que eu falo que a minha missão é ser mãe nessa vida. Uhum. Então, sou mãe, mulher, empreendedora, uma mulher que recomeçou e vem recomeçando a cada dia, se encontrando, se permitindo. E hoje eu estou na minha melhor versão. E espero que daqui a um ano eu diga novamente que eu estou na minha melhor versão. Olha aí, gente, já vamos começar a nos inspirar com essa conversa aqui, que eu já estou achando muito empoderadora essa conversa. Eu falo que o Poderosamente Podcast é um lugar de muito aprendizado. Eu me sento aqui todas as semanas, conversando com as pessoas, ouvindo as histórias e aprendendo. Fantástico. Sim, isso, porque é uma troca, né? É uma troca muito valiosa, não é? É, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho desse período da sua vida, né, que vem se desenvolvendo há algum tempo, que é essa busca por si mesma. Edneia buscando a si mesma. Em que momento você percebeu que você precisava ir atrás dessa sua verdade? O que estava acontecendo na sua vida que você falou, não, peraí, para tudo, que eu preciso me achar?
Eu acho que eu comecei a buscar há alguns anos atrás, mas existem dois pilares que foram muito, muito importantes para essa transformação que vem acontecendo e eu espero que nunca pare de acontecer. Amém. Que é o autoconhecimento. Eu fui buscar me conhecer, eu senti necessidade de entender muitas coisas, de me conhecer. Sim. Me conhecer. E a espiritualidade. São dois pilares que andam juntos na minha vida desde então e que fazem total sentido para mim. Um anda de mãos dadas com o outro. Então, se conhecer, entender o que acontece dentro da gente, nos amar, nos respeitar, entender o nosso tempo, os nossos processos, eles não são iguais os dos outros, não se comparar, erro que eu cometi durante muito tempo, mas está tudo bem, tinha que ser assim para eu chegar até aqui. E acreditar que existe uma força maior, né, que nos guia, nos intui e nos traz para essa realidade e nos faz perceber que tudo que acontece na nossa vida já foi planejado. Nada está acontecendo de repente, porque por acaso. Por acaso, porque você foi descuidada. Ai, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Não. Tudo acontece da maneira que tem que acontecer. E aceitar e entender isso talvez seja a chave. Muito provavelmente. Não mais é? do que talvez, muito provavelmente. E, Edneia, o que estava doendo em você que fez você começar essa busca? Eu tinha, né, uma dor muito latente desde que eu me entendo por gente. Depois de alguns acontecimentos, eu comecei a buscar recentemente qual foi a primeira vez que eu senti essa dor. E eu me lembrei que foi quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Que foi a primeira vez que alguém gerou em mim essa necessidade de me comparar. Então, eu estudava com a minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu, a minha irmã abaixo de mim, eu tenho 4. E aí a nossa professora, nós estudávamos no sítio, então era todo mundo junto na mesma sala. Ela disse, nossa, mas vocês são irmãs? Vocês não se parecem. Pronto, já devia existir algo em mim que achava isso inconscientemente, né? Porque se o outro te diz uma coisa e não faz sentido, passa você não reto. Passa batido. E a partir dali, eu fui desenvolvendo essa comparação que a mim fez muito mal. Foi muito tóxico para minha pessoa durante a vida inteira. E aí vieram outras irmãs, mais 2, né? A Silvia, a Lília e a Jaque. E cada vez que nascia uma irmã, ela era mais diferente ainda de mim. Como assim, né? Você era pensava? uma mais diferente. Elas eram parecidas entre si e diferentes de mim. Sim. Todas muito parecidas com o meu pai e nada a ver comigo. Estatura, aparência, eu não tinha nenhuma característica que lembrasse a família do meu pai. Enfim, eu me sentia totalmente deslocada. E isso cresceu de uma forma muito grande dentro de mim durante toda uma vida. Mas eu fui educada, criada, aprendi desde cedo que a gente não questiona as coisas. Que as coisas são como são. E isso tomou uma proporção muito grande. E eu levei esse assunto para nós tratarmos na hipnoterapia. Sim, sim. Já havia feito terapia antes e sempre levava essa questão. E foi então que eu comecei a ir atrás, de entender, porque eu já era uma mulher adulta e madura. E no ano passado, e eu acredito muito que foi com o consentimento da espiritualidade, você está preparada para saber por que você é diferente. Você não quis saber a vida inteira, então agora você vai saber. Agora você vai saber. Então, eu quase surtei, né, perdi totalmente a minha identidade. Eu não vou entrar em detalhes porque acho que não se faz necessário, mas foi a dor mais forte que eu já senti em toda a minha vida. Eu não sabia quem eu era, de onde eu tinha vindo, toda aquela história que me contaram durante 49 anos, ela não era verídica em partes, né? Sim. Porque, embora nada tenha mudado dentro de mim quanto ao sentimento que eu nutri a vida inteira, mudou de onde eu vim, fez sentido eu não me parecer, fez sentido eu me diminuir, fez sentido eu não me sentir pertencente, não me sentir aceita. Incluída, né? Incluída. Então, tudo começou a fazer sentido a partir dessa dor, que foi a maior que eu já senti. Mas eu agradeço tanto por essa dor, eu agradeço tanto por essa descoberta, eu agradeço tanto por essa revelação,
que foi essa revelação e esse sofrimento com o qual eu estou convivendo. Hoje ele já não dói tanto, ele ainda dói, mas não tanto. Eu já não me encontro mais em estado de desespero, mas ele me transforma todos os dias. Porque eu sei que eu sou diferente, mas eu sou... Você passou a se reconhecer. Me reconhecer. Saber quem eu era, que eu não precisava de forma nenhuma parecer para pertencer, para ser importante, para ser merecedora de amor, de afeto. E principalmente, Inês, o que eu entendi com tudo isso é que eu esperei acolhimento de algumas pessoas. Esse acolhimento não veio. E tá tudo certo, mas eu aprendi a me acolher. Então, hoje, eu me acolho todos os dias. Eu falo, o que tá doendo hoje? Deixa eu me acolher, deixa eu cuidar de mim. Olha que poderoso isso. Então, nós não precisamos esperar que alguém nos acolha. Se nos acolher, que bom, que alegria. Quer dizer que a pessoa entendeu um pouquinho da sua dor e entende que você precisa talvez de uma palavra, um afeto, um afago, um abraço. Mas se não vier, aprenda a se acolher. Sim. Né? Então, o sofrimento de fato transforma. Tem me transformado, tirou um peso das minhas costas, porque era uma verdade que eu precisava conhecer. Conheci. Estou transformando esse sofrimento em... Pro próximo nível. Sim. Vamos pro próximo nível. Você sabe que você falando isso conecta muito com o trabalho que eu faço, você sabe, né? Nós temos lá as nossas experiências traumáticas. Né? Sim. Quando você estava lá, aos 6 anos na escola, e a professora fez essa observação, né? Você não se parece com as suas irmãs, ela colocou uma sementinha ali na sua cabeça, Sim. ou despertou a sementinha. Você disse, poxa, de repente até sabia disso. Mas é como se a gente ficasse paralisado naquele momento ali, que aquilo entra como algo inesperado, ou estranho, ou assustador. Exatamente. E o nosso trabalho em processos terapêuticos, né, de uma forma geral, é ajudar a adulta que nós somos hoje a acolher aquela criança daquele momento que ficou ali paralisada naquele episódio. Sim. É uma memória. Né? Eu falo que não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe a memória do que aconteceu e a imaginação do que virá. Existe só o presente. Exato. Mas a memória, ela influencia a gente, né? Aquilo que a gente viveu está marcado na nossa mente de alguma forma. É então, verdade. esse acolhimento, ele é feito em consultório, mas olha só, virou uma prática para você. Eu me acolho todos os dias. Eu não me estou acolho. bem, deixa eu me acolher, deixa eu ver o que tem aqui, né? Sim. Porque a gente tem duas opções, né? Se colocar ali num lugar de prostração, ai, ninguém gosta de mim, ai, ela não me ligou, não falou o que eu precisava ouvir. Ou levantar, sacudir a poeira e falar, ninguém me acolhe, eu me acolho. Né? Não tem problema. Não, e eu sou uma mulher, graças a Deus, de ação. Então, vou me acolher, estou me acolhendo. Isso está me fazendo muito bem, está me fazendo perceber coisas que eu não sabia sobre mim. Sim. E eu estou gostando demais. Que maravilhoso. Bom, eu acompanho um pouco essa sua trajetória, né? Nós já nos conectamos tem alguns anos, né? Que Sim. a gente vem fazendo um trabalho muito poderoso, assim. Mas conta aqui pra gente, quais foram as suas primeiras pequenas libertações? Como é que você percebeu que você estava renascendo, se reconhecendo, aflorando? Nossa, Inês, nós fizemos a hipnoterapia em novembro de 2022. E as coisas começaram... Quase 4 anos. Sim, e as coisas começaram... Claro que eu já estava em busca, senão não teria, né? Nem chegado a mim, Sim, né? mas as coisas começaram a acontecer e eu comecei a perceber que eu estava presa num lugar que parecia confortável, né? Numa zona de conforto que não tinha nada de conforto. Geralmente não tem. Num lugar que eu estava... me permitindo ficar, mas que só me trazia sofrimento. Me trazia desgosto, me trazia... Era um dia... Começava ruim, terminava pior. Então, eu queria há muito tempo trabalhar para mim. Há muitos anos. Eu já vinha cansada de trabalhar em escritórios de contabilidade. E... eu tinha esse projeto, mas eu não tinha coragem de colocá-lo em prática. Porque eu pensava, eu ganho relativamente bem, eu vou começar do zero, eu não vou conseguir alcançar esse valor, e como é que ficam as minhas contas? Então, eu me sabotava o tempo inteiro. Travada ali, Travada. Né? Bloqueada. Até que, no início de 2023, eu tive um burnout, e foi isso que foi o pontapé. Eu não tinha mais condições de trabalhar, eu tinha vontade de chorar quando eu chegava no trabalho, não aguentava mais tratar dos problemas dos outros, eu não estava bem. Então, quando a gente não está bem, a gente não consegue ajudar ninguém. Não me sentia inteira no que eu fazia.
pedi demissão e comecei a trabalhar em casa. Em maio de 2023. E eu comecei, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 10 clientes. Que eu já fazia, mesmo trabalhando em tempo integral para o escritório, eu fazia por fora, digamos, esses clientes. E aí, comecei, nunca fiz uma propaganda. As pessoas foram falando, ela faz, cuida. E hoje eu tenho 50 clientes. É muito poderosa. Então, assim, eu só deixei fluir. Eu só deixei aquilo que eu sabia que existia dentro de mim aflorar. Que era a minha capacidade, minha vontade de fazer diferente, minha vontade de trazer um atendimento mais humanizado, mais personalizado, cuidar realmente do pequeno empresário, que não tem muito conhecimento nessa área, que é uma área muito específica. Sim, né? Cheia de detalhes, Cheia de detalhes. Então, eu deixei as coisas acontecerem. E, graças a Deus, está acontecendo de uma forma que eu nem esperava. Então, nem nos meus melhores sonhos, eu esperava que depois de um início tão turbulento, estando doente, não estando muito bem psicologicamente, eu chegaria onde eu cheguei hoje. E pretendo seguir com esse propósito. E você está muito bem, né? Você está viva, está cheia de energia, porque Graças eu te encontro, a Deus. gente conversa, tem uma energia muito poderosa aí. E eu falo, olha que interessante, isso acontece com muitas de nós, né? Sim. Às vezes aquele momento vem, eu falo que parece que o chão sai de baixo, né? E um novo chão é posto, porque a gente confia, a gente acredita, busca apoio, você buscou apoio. E hoje você está aí, ó, florescendo cada vez mais, né? Sim, sim. Me entendendo o que eu quero. Eu acho que muito importante nesse processo de transformação, nesse nosso processo de descoberta de nós mesmos, do que nós gostamos, o que nós queremos, é muito importante. E é importante também a gente se permitir ir mudando. Porque desse 2023 até agora, eu fiz várias tentativas, vários testes e cheguei agora no final de 2025 com algumas determinações que eu Então, alguns clientes eu demiti, porque não faziam mais sentido para mim. Precisa, às vezes, demitir o cliente? Estou mais focada na consultoria e assessoria. Ainda faço operacional, mas estou mais focada nessa questão de começar lá com a empresa pequenininha e acompanhar o crescimento para que ele faça certinho, de acordo com a legislação. Então, eu só tenho clientes hoje que fazem sentido e estão na mesma sintonia que eu. Os demais não faz sentido continuar. Né? Porque senão eu volto naquela estaca de quando eu trabalhava para os outros, de ter que fazer tudo do jeito que dá, sem ter esse olhar mais de perto, mais personalizado, digamos. E não é isso que eu quero, né? Eu quero poder fazer a diferença, eu quero oferecer excelência no trabalho que eu entrego. E para isso eu preciso escolher quem vai estar comigo. Nós não estamos com os propósitos alinhados? Procura alguém que faça para você do jeito que você quer, então tá tudo bem. E é sobre isso. É sobre empoderamento. Nós estamos falando sobre poder. Porque, olha só, às vezes as pessoas acham que poder é algo que você tem sobre o outro. Mas isso aqui é poder pessoal. Você poder olhar para uma coisa, demitir um cliente, né? Sim. Isso já é empoderamento. Sim. Você falar, não, eu não quero isso para mim, eu quero isso. Ir atrás e conseguir. E isso é fruto desse trabalho que você está fazendo. Eu imagino que, sei lá, 5 anos atrás, você não conseguiria. Por conta de se sentir menos. Essa descoberta da sua origem. Sim. Isso te empoderou demais. Isso me empoderou de uma forma, Inês. Gente, eu fico passada. Como que uma dor pode te trazer tanta potência? Pode revelar uma potência imensa que tinha dentro de você e estava adormecida. E você naquele lugarzinho do patinho feio, sabe? Não, meu Deus, isso me fez enxergar o quanto eu posso. E são poucas as mulheres, poucas as pessoas que conseguem fazer o que amam, escolher o que gostam de fazer. As pessoas trabalham no que não gostam para ganhar dinheiro, se submetem por conta de dinheiro. E hoje eu estou liberta disso. Isso, gente, isso para mim não tem preço. Então, hoje eu trabalho com o que eu amo e não foco jamais, isso é um ponto muito importante, não foco no dinheiro que eu vou ganhar. Eu foco no trabalho de excelência que eu desejo prestar. E o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Perfeito, perfeito. O poder, minha gente. O poder, por favor, prestem atenção. Então, é muito libertador você falar, não, eu quero te entregar um bom trabalho. Dinheiro vai ser consequência.
Exatamente. Né? Olha, você que está aqui no meio aqui do podcast, escutando essa conversa, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Eu falei que ia ser poderoso. Esse nosso encontro, ele já está sendo. Muito bom, Edneia. Bom, eu estou entendendo, e eu até sei, né, porque a gente conversa, que você fez algumas descobertas muito importantes acerca de você mesma. Sim. Né? Como é que você olha para essa história hoje? A sua história de vida, a sua história de origem, como é que você olha para isso hoje? Nossa, eu olho com muita admiração e respeito, porque as coisas nunca foram muito fáceis por conta do lugar em que eu me coloquei. Eu não desejo e não acho correto culpar ninguém, dizer que alguém me colocou naquele lugar. Não, aquele lugar eu escolhi para estar. Um lugar de me sentir diminuída, de me sentir feia, de me sentir diferente. Eu escolhi estar naquele lugar. Não conscientemente, né? Foi fruto do processo todo. Exato. Né? Então, eu não tinha maturidade nem entendimento para perceber que poderia ser diferente, né? Então, eu olho para minha história, para tudo que eu passei, com muito respeito e admiração por mim mesma. Porque em cada etapa eu fiz o melhor que eu poderia fazer. E eu errei muito, eu dei muita cabeçada. Eu já me senti num lugar muito ali escondidinha, porque eu achava que aquilo era o que eu merecia. Porque eu pensava assim, olha, eu não fui uma boa filha, eu engravidei na adolescência, eu envergonhei a minha mãe, eu, né, não fiz aquele script que o padrão pede. Que o padrão pede. Né? Conhecer um homem, namorar, noivar, comprar uma casa, me casar, aí depois engravidar. Eu não fiz nada disso. E aí eu me sentia diminuída, eu falava assim, mas eu mereço esse lugar aqui. Porque eu fiz tudo errado. Eu não dei... Culpa, né? Então, hoje não. Eu fui uma mãe com 16 anos, a melhor mãe que eu pude ser, né? Eu era uma criança, hoje eu vejo que uma pessoa com 16 anos é uma criança, com zero bagagem, com zero experiência, e eu fiz o melhor que eu poderia fazer. E quando eu vejo a mulher que eu criei, eu vejo que eu fiz um trabalho excelente. Uma mulher bem resolvida, uma mulher que me ajuda, que me empodera. Então, assim, uma pessoa que fez um mau trabalho não poderia gerar um fruto desse. Como é que é? O fruto não cai longe da árvore. Então, eu sou muito grata. Hoje, graças a Deus, eu entendo que a minha trajetória foi do jeito que tinha que ser. Mas sempre foi totalmente no avesso do que a sociedade, do que a família tradicional esperava de mim. Recentemente, num encontro aqui de podcast com uma mulher conversando, a gente falou sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para uma mulher é ela acreditar que ela tem que viver dentro de alguma caixinha. Pois é. Social, estrutural. Sim. Sei lá, a história da nossa sociedade é cheia dessas coisas. Sim. Mas isso nem sempre é uma boa coisa para acontecer, né? Não. A pessoa chega lá na frente desvitalizada, olha pra você. E ninguém é igual a ninguém. E ninguém é igual a ninguém, né, Inês? Não existe uma receita de bolo pra você seguir, né? E é bonita essa sua história, né? Quando alguma coisa acontece, a nossa base treme, a gente pode desmoronar ou se reorganizar. Sim. Pegar isso e se reorganizar para ser uma pessoa melhor, ir pro próximo nível, alcançar outros patamares que nem você sabia que você podia. Sim, eu não sabia. Eu não tinha noção do que eu era capaz. Bom, você veio de uma criação cheia de tabus. Muitos. Alguns temas não podiam ser falados. Sim. E, no entanto, você não é assim. Como é que você fez essa virada aí? Essa virada, ela foi acontecendo principalmente graças à minha filha. A minha filha mais velha, que é a Pamela, que você conhece de tanto que eu falo. E ela é psicóloga. E a virada de chave na minha vida iniciou-se com a Pam. A Pam foi quebrando esses padrões que existiam, que eu trazia, sabe? Que eu trouxe muitos padrões. Sim. Aquela lealdade familiar, né? Invisível. Que é isso, que tem que ser assim. Esse assunto a gente não fala porque ele pode nos envergonhar. Esse assunto, podem pensar isso de nós. A Pamela falou, pensem o que quiser. É a nossa história. É a nossa história. Bonita, feia, capenga, é a nossa verdade. Então, honrar, né? A própria história. Então, foi uma criação cheia de tabus, assuntos proibidos. Até hoje existem assuntos proibidos
na casa da minha mãe, né? Minha Família, mãe, né? na família. Minha mãe tem bastante dificuldade, não se abre, não se expressa. Por conta disso, que é muito enraizado. Uma criação também que vem de A lá minha de avó trás, né? era assim, enfim. E graças a Deus nós conseguimos quebrar esse padrão na minha casa. E nós falamos hoje sobre tudo. Eu ainda preciso evoluir mais. Mas, Tá indo bem, Edneia. mas as crianças... As minhas criancinhas. As minhas crianças são totalmente sem tabus. Que maravilha. Não existe tabu. A Pamela veio quebrando isso, o Gabriel entrou no clima, o Gabriel não tem tabu. Ele fala sobre todo e qualquer assunto comigo, com o pai, com a irmã. Então é uma coisa tão livre, é uma coisa tão maravilhosa. Lindo, né? A gente poder ser a gente mesmo, né? Falar sobre o que a gente tem vontade, nos despir diante das pessoas que a gente confia e ama. É. O ambiente do consultório, ele é um ambiente muito fértil para isso, né? Sim. Eu falo que aquilo que não é falado pode até nos adoecer. Sim. Como eu atendo muitas mulheres, eu acabo lidando muito com questões de traumas de abuso, coisas que aconteceram em infância, adolescência. E olha, praticamente todas as histórias são assim. Um dia, a pessoa olha para mim e fala, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Porque foi difícil, não adiantava contar, se sentia culpada. E aí eu sei que naquele momento que ela criou essa coragem, aí vai ter todo o processo do acolhimento, do entendimento, do perdão de si mesma, de se liberar. Ali a pessoa rampa, ela vai rampar dali para frente, porque ela vai sair daquilo que está adoecendo ela. É maravilhoso, é maravilhoso. Querer caber em algum papel, querer parecer aquilo que as pessoas já acham bonito, só traz infelicidade. Quem precisa gostar do que você é você. Se o outro reprova, o problema é dele, não é? É a reprovação dele. É a reprovação dele. Deixa com ele. Se a gente está feliz com o que a gente é, se a gente não cabe naquela caixinha, se a gente não vai com a massa... Gente, isso é um ato de coragem. Hoje em dia, você correr para um lado quando todo mundo está correndo do lado contrário, isso é um ato de coragem. E o maior ato de coragem que uma mulher pode ter é esse de gostar de si mesma. Sim. Numa sociedade que pede padrões de beleza, de riqueza, padrões de comportamento. É você ter essa coragem de ser do jeito que você é e falar, não, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Isso é uma ousadia maravilhosa. Somos ousadas. Sim, somos ousadas. Corajosas. Tá tudo certo. Bom, qual a decisão mais difícil que você tomou para entrar nesse perfil de ser fiel a si mesma? O que você acha que foi mais difícil de mudar? Eu acho que são 2 pontos, Inês. Um profissional e um pessoal. O profissional, que foi sair do corporativo e ir trabalhar para mim, empreender e fazer as coisas... Outra ousadia, né? Outra ousadia. Fazer as coisas da forma como eu achava que deveriam ser. Não me submeter mais a fazer coisas erradas para poder atender 500 clientes, quando, na verdade, eu dava conta de atender apenas 60, 70. Então, essa foi uma virada muito importante. Você devia que tem vaga para 20. Foi uma virada muito importante na minha vida profissional. E com essa mudança profissional, acarretou muitas mudanças na minha vida pessoal. Imagino. E na minha vida pessoal, um momento de ruptura e de um novo começo foi não estar mais nos lugares onde eu não desejo estar, não fazer mais as coisas porque senão fulano vai ficar chateado. Parar de querer agradar, né? Parar de agradar. Hoje eu agrado a mim mesma. A pessoa que tem que ser agradada diariamente sou eu e os meus 2 salsichas. Esses eu não abro mão. Então hoje eu quero me agradar. Hoje eu quero fazer isso, quero fazer aquele outro. Ah, mas fulano queria... Mas eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Então, poder dizer que eu não vou porque eu não quero e não porque eu tô com dor de cabeça, não porque eu tô... É maravilhoso. Hoje eu estou e vou apenas onde eu desejo estar. Onde eu não desejo, eu não vou e pronto, acabou. Você perdeu pessoas nesse processo? Meu Deus, eu conto no dedo as que sobraram. Sobraram muito poucas. E eu percebi que são suficientes. E sobrou só a essência.
Você sabe que essa necessidade de agradar também vem das nossas histórias de infância, de adolescência, os traumas que a gente viveu. Com certeza. E quando você chega na vida adulta e você já se perdeu de si mesma, você vive fazendo coisa para agradar as pessoas, é um choque quando você ouve, viu? Você tem que parar de agradar as pessoas. Sim. E se preparar, porque muitas vão embora. Elas Sim. estão acostumadas com a sua utilidade, aquilo que você faz de bom para elas, o quanto você é boazinha para as pessoas. Exatamente. Mas a gente não veio aqui para ser boazinha para ninguém. A É. gente veio para ser boa de coração. Exato. A bondade é uma coisa boa. Claro. Mas ser boazinha, será? Acho que não, hein? Não. E você sabe que eu descobri nesse processo de parar de querer agradar as pessoas, que eu fiz um favor para muita pessoa. Porque muitas pessoas também me chamavam, por obrigação. Para tentar retribuir a sua... Não era um desejo que eu estivesse, não era um desejo a minha presença, era um convite por obrigação. Então, parar com isso foi um favor até que eu fiz. Eu fui muito legal. Aí você foi boa. Eu não fui boa, boazinha. fui muito boa. Foi boa. E sabemos lá, né, quanta exaustão feminina, quanta sobrecarga Meu vem Deus. de a gente ocupar esse lugar, esse papel de querer agradar todo mundo. Eu falo para meus clientes, olha, todo mundo é muita gente. É muita Diminui. gente, sim. Diminui. É muita gente. E aí uma meia dúzia que a gente precisa agradar, que faz parte do nosso convívio de resto. Sim, Para com tá isso. bom demais. Porque aí quem fica do seu lado é porque te respeita, porque entende quem você é, está disposta a ser parceira, parceiro, aí Sim. tudo bem. E uma outra coisa, Inês, que eu entendi, que é até uma frase bem clichê que vivem postando no Instagram, que se você tiver que ficar desconfortável para agradar alguém, ou se você precisar se colocar num apuro para ajudar alguém, tá errado. Você tem que estar confortável para fazer algo para alguém. Se alguém precisar de você e você precisar ficar num lugar de desconforto para conseguir fazer aquilo, não tá certo. Tem alguma coisa aí que não está funcionando Você bem. tá fazendo por obrigação, então não é legal. Então ajude se você quiser ajudar, se for de coração. Faça o seu melhor, mas dentro de um limite que você precisa impor. Nós precisamos impor limites para todos. Eu aprendi a impor limites para cliente. Tinha cliente que me chamava 9 horas da noite, eu respondia. Sim. Tinha cliente que pedia a nota, mas eu falo, mas eu preciso dela para daqui 5 minutos. Sabe, tudo isso era muito pesado. Parece que não, mas era uma coisa assim, eu estava Traz sempre... uma sobrecarga. eu estava sempre assim, eu não podia ir para lugar nenhum. Ah, e se fulano me chamar? E se fulano quiser uma nota? Escravizada, né? Não. É de segunda a sexta, por enquanto, porque o meu projeto para 2026 é não trabalhar às sextas-feiras. Então, chique. no horário comercial, é mais do que suficiente. Você tem a segunda, terça, quarta e quinta para falar de um assunto urgente. Você vem falar na sexta-feira, às 5 horas da tarde? Me deixa. Ah, não, né? Me Para! deixa. E o mundo digital favorece muito isso, porque a gente anda com o nosso comunicador Exatamente. na mão o tempo todo, né? Exatamente. Preciso mandar uma mensagem para a Ednet, né? Sim, Qualquer hora tudo lá. muito prático, né? Então, as Mas pessoas... a gente precisa aprender esses limites, né? Sim. Tanto quem envia quanto quem recebe. Se quem envia não entender o limite, quem recebe tem que dar o limite. Sim, precisamos dar limites para... Tá valendo a pena colocar esses limites? Nossa, meu Deus, muito a pena, muito a pena. Maravilhoso. No início, você vê que é tão louco que no início eu sentia falta. Eu falava, nossa, tá tão tranquilo hoje. Que estranho. Que estranho. Mas depois eu percebi que isso é a paz de colocar limites. É a paz de se priorizar. É muito bom, é muito bom. É muito libertador e muito gratificante. Que maravilhoso. Você falou de espiritualidade, um dos seus pilares, né, que sustentam você. Sim. Você contou para mim que você frequenta a doutrina espírita, faz parte da doutrina espírita. Como que isso chegou para você? Nossa, isso chegou há muitos anos atrás, através de uma amiga muito querida, a Renata. Nós trabalhávamos juntas num escritório e ela era espírita. E ela começou a falar, contar as experiências, né? Sempre uma pessoa com muita empatia, com muita vontade de ajudar. E ela era uma pessoa gostosa de estar perto, com uma energia muito boa. E aí ela me deu o meu primeiro evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o... E aí eu tive uma situação há muitos anos atrás que eu gostaria de entender, que foi a perda de uma filha, né? Eu tive uma bebê e ela desencarnou com dias de vida. E eu queria entender por que aquilo aconteceu comigo. E comecei a frequentar o centro espírita. Comecei a assistir as palestras e tal.
E depois, agora, há 4 anos atrás, eu resolvi estudar. Nunca parei de frequentar o centro, de ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, de assistir filmes espíritas, mas eu decidi me aprofundar. Mergulhar no tema. E agora já terminei alguns passos. Esse ano eu comecei um outro curso, que é o EPM, né? Que é o Estudo e Prática da Mediunidade. E isso me ajudou demais, porque me trouxe aquele amparo, aquele sustento, saber que nada acontece por acaso. Eu imagino que isso deve ter te ajudado na compreensão da sua história também, dessas descobertas que você fez. Total. A minha história estava escrita, eu tinha que vir. Seja por mesmo que não tenha sido assim uma coisa tão alegre, mas eu estou aqui para fazer a diferença. Você é alegria, tá ótimo. Eu não quero passar batido aqui, entende? Eu quero deixar um legado, pelo menos para os meus filhos, para as pessoas mais próximas. E a espiritualidade me ajuda muito com isso. Que a gente precisa se amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque como é que você vai amar? Como é que você vai ajudar? Como é que você vai estender a mão se você não se ama? Não se ama. Se você não se perdoa, né? Sim. Então, é isso. O Espiritismo me ajuda demais a entender que tudo está do jeito que deveria estar. Nada poderia ter sido, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse feito diferente, não. Tudo é do jeito que tem que estar. Que lindo isso. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé, assim. Eu acredito muito que existe algo que sustenta tudo isso que a gente está vivendo. Sim. E tudo passa, então, assim, às vezes aquele sofrimento ele veio por um motivo, ele vai te orientar para uma nova situação, tudo é aprendizado, nós todos estamos aqui de passagem, então isso eu acho que sustenta também a gente internamente, né? A fé. Sim. Aquilo que você acredita, você é espírita, tem a pessoa que segue uma outra religião, outro segmento, não tem problema nenhum. Mas a gente confiar, né? Que nada que está aqui é por acaso. Não. E eu confio. Estamos dentro de um contexto. E eu confio tanto que o melhor está sempre. Sempre tudo que acontece é o melhor que poderia acontecer. É um encontro de sentido, né? E quando a gente encontra sentido, a gente encontra força também. Não, isso aqui faz sentido. Tá difícil, mas eu entendi porque eu tô vivendo. Então, eu vou fazer de um outro jeito. Exatamente. Vou crescer com isso, vou aprender. Exatamente. E hoje eu percebo também uma coisa muito valiosa para mim. Às vezes acontece alguma coisa comigo, alguma coisa que me traz desconforto, que me traz até tristeza, e eu falo assim, mas eu já fiz isso com alguém em algum momento. É muito bom você reconhecer que tudo que você faz volta. A lei de retorno. A lei do retorno. Então, às vezes, você recebe uma notícia boa, alguém te faz uma coisa muito boa e você mal conhece aquela pessoa. Isso fala é merecimento. É merecimento. E o contrário também é muito verdadeiro. Você fala, puxa, mas eu já fiz isso com alguém e deve ter doído nele como tá doendo em mim agora. Mas faz tanto tempo, mas a conta chega, né? Olha só, né? Quanta coisa que estruturam uma pessoa que se reencontrou. Não é só uma coisa ou outra. Eu gosto muito dessa visão holística da vida, no sentido de holos, né? De totalidade. Nós temos que alimentar todos os setores, porque quando os setores estão alimentados, então a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, os relacionamentos, a família, tem que estar tudo arrumadinho. Não é perfeito. Perfeição é viagem. A gente nunca vai alcançar. Não. Mas tudo recebendo o nosso olhar, o nosso cuidado para desenvolver, né? Sim. Porque senão a gente vai mancar, vai ficar capenga. Os setores organizados impulsionam a gente. Exatamente. Vamos ver se a gente pode falar um pouquinho disso rapidamente. Quando eu conheci você, você tinha uma questão com o seu nome. Você lembra disso, Edneia? Nossa! E como me lembro? E você teve uma importância muito grande nessa aceitação. E agora, que bom que você tocou nesse tema. Porque o meu nome, ele não foi escolhido como todos os nomes das crianças são. A mãe engravida e logo começa a pensar num nome, né? E o meu nome, passaram-se os 9 meses, eu nasci e ninguém tinha pensado no nome. Aí a minha mãe não tinha pensado em nenhum nome. Aí o meu pai falou, como a neném vai chamar? Isso a minha mãe me contou. Aí a minha mãe falou, não sei. Aí o meu pai foi até o cartório, pegou aquele livro de nomes, ficou olhando. Aí quando ele chegou no Edneia, ele falou, tá bom isso aqui. Edneia. Então foi um nome assim, que não foi escolhido com amor, com afeto, como, por exemplo, eu escolhi das crianças. Porque eu estava grávida, sendo solteira, sendo uma criança, e pensei no nome para Pan desde o início. Então, são situações que, né, para mim era injustificável.
Aí eu falava, Edneia? Que criança que chama Edneia? E aí depois, olha a comparação que sempre esteve presente na minha vida. A minha irmã depois de mim é a Silvia Helena. Aí eu pensei, nossa, o Silvia já é lindo. Aí colocaram Silvia Helena. Os nomes fortes. Todos os nomes bonitos e nenhum bonito pra mim. Aí depois veio a Lilian. Aí depois veio a Jaqueline. Então, assim, eu me sentia arrasada. Ninguém escolheu meu nome. Que nome feio. Que nome de senhora. E aí, Inês, quando aconteceu toda essa reviravolta na minha vida, que eu entendi muitas coisas no final do ano passado, eu pensei, veja como meu pai foi maravilhoso. Ele escolheu o meu nome. Seja lá em qual circunstância tenha sido, ele escolheu que eu me chamasse Edneia Barbieri. E eu me lembro que quando nós fizemos a hipnoterapia, você me passou um exercício que eu deveria falar assim todos os dias alto em bom som. Eu sou Edneia Barbieri e eu escolho ser feliz hoje. Então, hoje o Edneia traz sentido a quem eu sou. Então, eu sou Edneia Barbieri e escolho ser feliz todos os dias. Que maravilhoso. É emocionante, né? A gente lembrar disso, Sim. Porque você usava um apelido, era Neia, né? Sim, Neinha, era só e apelido. eu ficava super chateada quando alguém me chamava de Edneia. Pois é. Mas é o meu nome. É o seu nome, é um nome bonito escolhido pelo seu pai. Pelo querido seu pai. Sim. Muito bom. Edneia, a nossa conversa está muito boa, muito maravilhosa. Eu gostaria que ela não terminasse, mas tudo que é bom, em algum momento tem que acabar. Sim, né? Tem que começo, pena. meio e fim. A gente vai combinar de você estar aqui comigo em outro momento para a Eba. gente falar de outros assuntos, avançar nessas conversas todas. Você é uma mulher cheia de conteúdos, com uma energia ótima, positiva, alto astral. E aí eu vou aproveitar e pedir duas coisas para você. Claro. Uma, como que as pessoas se conectam com você? Se elas quiserem saber do seu trabalho de consultor empresarial, tiver uma pequena empresa, precisar dos seus serviços, também se conectar com você lá, com as coisas que você grava lá no seu Instagram que eu vejo lá. Conta aqui, como é que a gente acha você? Essa é a primeira. Ah, tá. No meu Instagram mesmo. Eu não criei ainda, não senti essa necessidade de criar um Instagram Pro trabalho. pro trabalho, Tá. mas talvez seja um projeto. Opa, tá nascendo uma ideia aqui. Isso. Mas podem se conectar comigo através do meu Instagram, que é Edneia Barbieri. E eu estou à disposição para ajudar quem está disposto a crescer e fazer as coisas da maneira correta. É isso daí. Bom, e eu quero que você deixe também uma mensagem final para o meu público, né? Como eu te falei, meu público é tipicamente feminino. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher que ainda está presa à necessidade de se encaixar, de se adequar às histórias dela, o que você poderia falar para essa mulher? Bom, eu gostaria de falar para todas as mulheres que ainda não se libertaram. Algumas mulheres se libertaram parcialmente, mas a minha caminhada ela vai continuar, porque nada está perfeito, mas tudo está muito melhor, tudo está muito mais leve. Então, que ela não desista e que ela acredite no potencial que ela tem. Ela é capaz de fazer tudo que ela se propuser a fazer, desde que haja propósito, amor e entrega. Nós somos capazes de fazer o que nós quisermos. A gente fala, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Não, para de desculpa, isso é a autossabotagem. Se proponha. Levanta e faz. Se proponha. Descubra qual é o desejo do seu coração e vá em frente. Você é capaz de fazer o que você quiser. E as pessoas não nos completam, elas nos complementam. Então, busquem pessoas que estejam no mesmo propósito para você ir complementando as suas ideias, os seus ideais, para que surjam parcerias, surjam para que você cresça, conexões, né? Para que você aprenda, que tenham trocas valiosas, para que a gente fale de coisas importantes, né? De coisas que nos edificam e não de coisas que nos coloquem para baixo, nos diminuam, nos deixem triste. Vamos pegar a tristeza, entender o que aquela coisa triste nos trouxe e crescer, evoluir e nos tornarmos exemplos para essas novas mulheres e para as mulheres que ainda não se encontraram.
Maravilhoso. Você é a prova viva de que quando a gente se organiza por dentro, Sim. as coisas do lado de fora Exatamente. se modificam. Se ajeitam, se organizam, se desenvolvem, crescem. Sim. Maravilhoso. Edneia, eu quero te agradecer demais por essa conversa maravilhosa. Você é muito poderosa. Adorei. Eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado assistindo esse podcast ficaram inspiradas com a história da Edneia. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o Guia das Corajosas, que é um e-book que eu escrevi para ajudar você a entender sobre os padrões de distorção de identidade que você foi vivendo ao longo da vida, como consertar isso aí dentro de você para que você viva plenamente. Assim, a gente está aqui com uma pessoa plena. E olha que interessante, o pleno não é ninguém que chegou na perfeição. Não. É uma mulher em construção. Tá aqui o nosso Sim. exemplo maravilhoso. Edneia, muito obrigada. Obrigada a você, minha querida, pela oportunidade. Tamo junto. Em breve estaremos novamente aqui batendo papo, tá bom? Que coisa boa. Muito bem, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.